Quando meu neto de 6 anos me perguntou por que o papai disse que eu ia sofrer um acidente, eu congelei. Minha xícara de café escorregou das mãos e se estilhaçou no chão da cozinha. Naquele momento percebi que o filho que criei com tanto amor estava planejando me matar. Você não vai acreditar o que descobri depois e como consegui virar esse jogo mortal contra ele. A justiça teve que ser feita, e a verdade sobre minha família mudou tudo para sempre. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. O sol ainda não havia nascido quando desci para a cozinha da fazenda São João, como fazia há 42 anos. Aos 67 anos meu corpo reclamava das madrugadas, mas a rotina era mais forte que as dores nas costas. Coloquei a água para ferver e separei o pó de café, aquele mesmo ritual que me conectava com a terra que tanto amava. Rafael chegaria logo com o pequeno Pedro para o café da manhã de domingo. Era a única alegria que me restava desde que minha Maria partiu há 3 anos. O menino de 6 anos iluminava minha casa velha com suas perguntas curiosas e risadas cristalinas. Pelo menos ele ainda gostava de vir à fazenda, diferente do pai que só aparecia quando precisava de alguma coisa. Preparei o café bem forte, do jeito que Pedro gostava de experimentar pequenos goles enquanto eu tomava minha caneca inteira. Cortei algumas fatias de queijo da nossa produção e separei o pão caseiro que a dona Conceição havia feito na sexta-feira. A vida simples do interior ainda tinha seus prazeres, mesmo com todas as preocupações que Rafael vinha me trazendo ultimamente. Escutei o barulho da caminhonete chegando no pátio. Rafael dirigia muito rápido nas estradas de terra, sempre com pressa, sempre irritado com alguma coisa. Não era mais o menino que corria pelos pastos e me ajudava a ordenhar as vacas nas manhãs de domingo. O dinheiro havia mudado meu filho de uma forma que eu ainda não conseguia aceitar completamente. Bom dia, vô. Pedro entrou correndo na cozinha, seus olhos brilhando com a alegria genuína que apenas crianças conseguem demonstrar. Rafael o seguia alguns passos atrás, mexendo no telefone como sempre, o rosto fechado numa expressão que se tornara permanente nos últimos meses. Vovô, por que o papai disse que você vai sofrer um acidente? A pergunta de Pedro saiu tão naturalmente quanto se estivesse perguntando sobre o tempo. Ele mordiscava uma fatia de queijo, balançando as pernas na cadeira alta, completamente alheio ao impacto de suas palavras. Minha xícara escorregou das mãos. O barulho da porcelana se estilhaçando no chão ecoou pela cozinha como um tiro. Rafael levantou a cabeça do telefone pela primeira vez desde que chegara, seus olhos encontrando os meus com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Era surpresa? Raiva? Ou algo pior? Pedro, você não entendeu direito. Rafael disse rapidamente, guardando o celular no bolso. Eu estava falando com sua mãe sobre os perigos da fazenda, sobre como o vovô precisa tomar cuidado com as máquinas e os animais. Sua voz soava forçada, artificial demais para uma explicação inocente. Fiquei parado no meio dos cacos de porcelana sentindo meu coração disparar no peito. 40 anos trabalhando nesta terra, conhecendo cada pedra, cada buraco, cada animal. Nunca havia me machucado seriamente. Por que Rafael estaria falando sobre acidentes justamente agora, quando vinha me pressionando tanto para assinar aqueles papéis? Mas, papai, você disse que o vovô ia sofrer um acidente logo. Pedro insistiu com a honestidade brutal das crianças. Você falou para a mamãe que aí a gente não ia precisar mais vir aqui todo domingo. O menino continuou comendo, inconsciente de que havia acabado de revelar algo que poderia mudar nossas vidas para sempre. Rafael ficou pálido como se tivesse visto um fantasma. Levantou-se bruscamente da mesa, derrubando a própria cadeira no processo. Pedro, você está misturando as coisas. Vamos embora, sua mãe está esperando para o almoço. Sua voz tremia ligeiramente, e ele evitava olhar diretamente para mim. Já, papai. Mas eu ainda não terminei meu café. Pedro protestou, apontando para a caneca que mal havia tocado. E o vovô nem contou ainda a história do boi mandacaru. O menino olhou para mim com aqueles olhos grandes e inocentes, sem entender a tensão que havia se instalado na cozinha. Minha mente trabalhava freneticamente,
conectando pontos que eu havia ignorado nas últimas semanas. As insistentes visitas de Rafael com documentos para assinar, suas perguntas sobre meu testamento, a pressão constante para vender a propriedade, e agora esta conversa sobre acidentes que uma criança de 6 anos havia escutado e repetido sem filtros. Fica mais um pouco, Rafael, disse com a voz mais firme que consegui, abaixando-me para recolher os cacos de porcelana. Precisamos conversar sobre uns assuntos da fazenda. Não era verdade, mas eu precisava observar melhor o comportamento do meu filho, procurar sinais que pudessem confirmar ou descartar a suspeita terrível que havia se formado em minha mente. Rafael hesitou na porta da cozinha, claramente dividido entre fugir da situação embaraçosa e manter as aparências de normalidade. Outro dia, pai. Hoje Helena preparou um almoço especial. Ele pegou Pedro no colo de forma abrupta. Diga tchau para o vovô campeão. Depois que eles partiram, fiquei sozinho na cozinha com os cacos de porcelana e uma certeza crescente de que minha vida estava em perigo. Não era paranoia de velho. Era instinto de sobrevivência, o mesmo que me ajudara a construir um império rural a partir de um pequeno pedaço de terra herdado do meu pai. Caminhei até meu escritório, um pequeno cômodo nos fundos da casa onde guardava todos os documentos importantes da fazenda. Abri o cofre e revisei meu testamento atual. Tudo estava deixado para Rafael, como era natural. Ele era meu único filho, meu herdeiro direto. Mas agora, pela primeira vez em 67 anos, questionava se havia criado um monstro. Peguei meu telefone e liguei para a doutora Mariana, a advogada que me assessorava há 15 anos. Aos domingos ela não atendia no escritório, mas nosso relacionamento profissional havia se tornado uma amizade ao longo dos anos. Ela conhecia toda a estrutura do meu patrimônio. Seu Antônio, que surpresa, tudo bem? Mariana atendeu no terceiro toque, sua voz carregando a preocupação natural de quem recebe ligações inesperadas aos domingos. Aconteceu alguma coisa na fazenda? Doutora, preciso marcar uma reunião urgente com a senhora. Amanhã, se possível, disse, escolhendo cuidadosamente as palavras. Quero fazer algumas alterações no meu testamento e nos documentos da fazenda. É confidencial, muito confidencial mesmo. Na segunda-feira de manhã, dirigi até o escritório de Mariana na cidade. Durante os 40 minutos de viagem, elaborei mentalmente o que diria sem soar como um velho paranoico. Precisava de fatos, não suposições baseadas nas palavras inocentes de uma criança. Seu Antônio, o senhor parece preocupado. Mariana observou assim que me acomodei em sua sala. Aos 50 anos, ela mantinha a perspicácia que a tornara uma das advogadas mais respeitadas da região. O que está acontecendo? Contei sobre a pergunta de Pedro, sobre as constantes pressões de Rafael para assinar procurações, sobre a insistência dele em vender partes da propriedade. Mariana me escutou com atenção profissional, fazendo anotações em seu bloco. Senhor Antônio, infelizmente não é a primeira vez que vejo situações assim, ela disse, sua expressão tornando-se séria. Famílias com muito patrimônio às vezes desenvolvem dinâmicas perigosas. O que exatamente o Rafael tem pedido para o senhor assinar? Mostrei-lhe os documentos que Rafael trouxera na semana anterior. Procurações amplas que dariam a ele controle total sobre minhas contas bancárias e propriedades. Mariana analisou cada página com cuidado crescente, suas sobrancelhas se franzindo a cada parágrafo. Estes documentos são extremamente abrangentes, ela disse finalmente. Com estas procurações, seu filho poderia vender tudo sem sua autorização. Poderia até mesmo interná-lo alegando incapacidade mental. Senhor Antônio, o senhor assinou alguma coisa parecida recentemente? Naquela tarde, voltei para casa com a mente fervilhando de possibilidades terríveis. Mariana havia me dado conselhos práticos. Instalar câmeras de segurança, nunca assinar documentos sem sua presença, manter evidências de qualquer comportamento suspeito de Rafael. Decidi começar investigando discretamente. Liguei para o Joaquim, meu capataz há 20 anos, homem de total confiança que conhecia cada movimento na fazenda. Se Rafael estivesse planejando algo,
Joaquim poderia ter notado comportamentos estranhos. Seu Joaquim, preciso fazer umas perguntas sobre o Rafael, disse quando nos encontramos no curral. Nos últimos tempos, ele tem feito ou perguntado alguma coisa diferente quando vem aqui? Joaquim coçou a cabeça por baixo do chapéu, pensativo. Olha, seu Antônio, até que o senhor perguntou. Na semana passada ele andou mexendo na sua caminhonete. Disse que estava verificando os freios porque se preocupava com sua segurança. Ele fez uma pausa. Achei estranho porque o senhor acabou de fazer a revisão. Meu sangue gelou. Os freios. A estrada íngreme que ligava a fazenda à cidade tinha várias curvas perigosas. Um acidente ali seria facilmente explicado como falha mecânica ou descuido de um homem idoso. Ele mexeu mais alguma coisa? Minha voz saiu rouca, carregada de uma angústia que eu não conseguia mais esconder. Bem, ele perguntou sobre sua rotina. Que horas o senhor acorda? Que caminhos usa para ir à cidade? Se costuma avisar alguém quando sai? Joaquim me olhou com preocupação crescente. Seu Antônio, está tudo bem? O senhor parece assombrado. Naquele dia dormi pouco e mal. Cada ruído da madrugada me fazia despertar sobressaltado. Pela primeira vez em décadas, tranquei todas as portas e janelas da casa. A fazenda, que sempre fora meu refúgio, havia se transformado em uma prisão potencial. Na manhã seguinte, dirigi até a cidade usando uma rota alternativa que Rafael desconhecia. Parei primeiro na oficina do seu Valdecir para examinar minha caminhonete. O que encontramos me fez questionar se ainda conhecia o homem que havia criado. Seu Antônio, alguém mexeu nos freios. Valdecir disse com a seriedade de quem trabalhava com mecânica há 30 anos. Não está cortado nem nada assim, mas foi afrouxado de propósito. Numa descida forte, o senhor perderia o controle do veículo com certeza. Minhas pernas tremeram. Sentei-me numa cadeira velha da oficina tentando processar a informação. Meu próprio filho havia tentado me matar. Não era mais especulação ou paranoia. Era um fato concreto, mecânico, mortal. Conserta tudo direito, seu Valdecir. E por favor não comenta isso com ninguém ainda. Pedi, minha voz saindo fraca e derrotada. É assunto de família. Dali fui direto ao banco, onde retirei todas as minhas economias da conta corrente, deixando apenas o mínimo necessário para as despesas básicas. O restante guardei em um cofre que apenas Mariana conhecia. Se Rafael conseguisse as procurações por algum meio, não encontraria muito dinheiro para roubar. Nos dias seguintes, mantive a rotina normal enquanto planejava secretamente minha proteção. Rafael continuou visitando a fazenda, sempre com desculpas para me fazer assinar documentos. Eu inventava pretextos para adiar, dizendo que queria ler com calma, que precisava consultar o contador. Pai, o senhor está ficando desconfiado demais, Rafael disse numa quarta-feira, sua irritação começando a transparecer. São documentos simples, apenas para facilitar a administração da fazenda quando o senhor não estiver se sentindo bem. Observei meu filho falando e tentei encontrar nele traços do menino que eu havia criado. Rafael aos 10 anos, correndo atrás das galinhas no terreiro. Aos 15, orgulhoso de dirigir o trator pela primeira vez. Aos 25, se casando com Helena numa festa que custou metade da minha safra de soja. Quando ele havia mudado tanto? Quando o amor filial se transformara em ganância assassina. Rafael, me explica uma coisa, disse, testando suas reações. Por que você anda tão preocupado com acidentes na fazenda? Ainda ontem você perguntou se eu estava tomando cuidado com as máquinas. Ele hesitou por uma fração de segundo antes de responder. Ora, pai, o senhor não está mais novo. É natural que eu me preocupe com sua segurança. Acontece cada acidente bobo. Bobo. A palavra ecoou em minha mente. Não havia nada de bobo em sabotagem de freios. Durante uma conversa com Mariana, decidimos que eu precisava de evidências mais sólidas antes de tomar qualquer atitude drástica. Acusar um filho de tentativa de homicídio sem provas irrefutáveis poderia se voltar contra mim, especialmente se Rafael alegasse que eu estava sofrendo de demência senil. Seu Antônio, vamos instalar câmeras de segurança discretas na propriedade, Mariana sugeriu.
E quero que o senhor grave todas as conversas com o Rafael. Use o aplicativo do seu telefone, mas sempre mantenha o aparelho escondido. Também decidimos alterar meu testamento, deixando tudo para Pedro em um fundo que seria administrado por Mariana até ele completar 25 anos. Rafael receberia apenas uma quantia fixa anual, o suficiente para viver confortavelmente, mas não a fortuna que ele aparentemente cobiçava. Se acontecer alguma coisa comigo, instruí Mariana, quero que esta gravação seja entregue à polícia junto com todos os documentos. Gravei um depoimento detalhado sobre minhas suspeitas e as evidências que havíamos coletado. Nas semanas seguintes, Rafael intensificou a pressão. Aparecia na fazenda quase todos os dias, sempre com novos argumentos sobre a importância de modernizar a administração da propriedade. Helena começou a acompanhá-lo, usando Pedro como arma emocional. Antônio, ela dizia com aquela voz doce que eu aprendera a desconfiar. Pense no futuro do seu neto. Rafael só quer garantir que tudo esteja organizado para quando você não puder mais cuidar de tudo sozinho. Uma tarde de quinta-feira, Rafael apareceu na fazenda acompanhado de um homem que eu não conhecia. Apresentou-o como Dr. Marcelo, um advogado especializado em direito sucessório que poderia ajudar a resolver toda a papelada de uma vez. Pai, trouxe o doutor Marcelo para facilitar as coisas, Rafael disse, sua ansiedade mal disfarçada. Ele trouxe todos os documentos já preenchidos. O senhor só precisa assinar. Dr. Marcelo era um homem de cerca de 40 anos, bem vestido, com uma pasta de couro que parecia cara. Falava com a segurança de quem estava acostumado a convencer pessoas idosas a assinar documentos importantes. Senhor Antônio, é um prazer conhecê-lo, disse, estendendo a mão. Rafael me contou sobre suas preocupações com a sucessão. Preparei uns documentos que vão resolver tudo de forma muito simples. Fingi interesse enquanto ele explicava as procurações e cessões de direitos. Eram ainda mais abrangentes que os documentos anteriores. Com estes papéis assinados, Rafael teria controle absoluto sobre minha vida e minha morte. Preciso ler com calma, disse pegando os documentos. Amanhã dou uma resposta definitiva. Rafael mal conseguiu esconder a irritação. Pai, o doutor Marcelo veio de Goiânia especialmente para resolver isso hoje. Não precisa complicar algo tão simples. Mas eu já havia decidido. Era hora de virar o jogo. Na manhã seguinte, liguei para Rafael pedindo que viesse à fazenda sozinho. Quero conversar com você sem a presença de estranhos, disse. É assunto de pai para filho. Ele chegou no meio da manhã, claramente nervoso. Eu havia preparado café e colocado os documentos sobre a mesa da cozinha, como se estivesse pronto para assinar tudo. Rafael, antes de eu assinar esses papéis, quero fazer uma pergunta direta. Comecei, observando atentamente suas reações. Você realmente acredita que eu vou sofrer um acidente? Ele empalideceu ligeiramente. Que pergunta estranha, pai. Por que o senhor está perguntando isso? Porque seu filho mencionou que você comentou sobre isso com Helena. E porque alguém mexeu nos freios da minha caminhonete. Deixei a informação suspensa no ar como uma bomba prestes a explodir. Rafael levantou-se bruscamente, derrubando a cadeira. O que o senhor está insinuando? Que eu sabotei seus freios? Sua voz subiu de tom, mas havia medo em seus olhos, não indignação genuína. Não estou insinuando nada. Estou afirmando. Respondi com calma. A pergunta é, por quê? Por que meu próprio filho quer me matar? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael olhava para mim como se estivesse calculando suas opções. Fugir e assumir a culpa, ou continuar negando e tentar me convencer de que eu estava delirando. Pai, o senhor não entende a situação. Rafael disse finalmente, sua voz assumindo um tom quase suplicante. Não é sobre querer machucá-lo. É sobre necessidade. Preciso desse dinheiro agora, não quando o senhor morrer de velho. A frieza com que ele falou sobre minha morte futura me deixou sem ar por um momento. Era como se estivesse discutindo o preço do gado. Algo puramente financeiro, sem qualquer componente emocional.
Que necessidade é essa que vale mais que a vida do seu pai? Perguntei, mantendo a voz firme apesar do coração disparado. Rafael começou a andar de um lado para o outro na cozinha como um animal enjaulado. Helena está grávida novamente. Queremos nos mudar para Goiânia, abrir um negócio próprio. Mas tudo isso requer capital, muito capital. E você acha que eu não emprestaria o dinheiro se você pedisse honestamente? Emprestar não é suficiente. Ele explodiu. Quero ter meu próprio patrimônio, não ficar dependendo da boa vontade do Senhor pelo resto da vida. E sinceramente, pai, o Senhor já viveu bastante. Aos 67 anos, que diferença faz morrer um pouco mais cedo? As palavras dele me atingiram como socos físicos. Durante 67 anos eu havia trabalhado, lutado, sacrificado tudo para construir um legado para meu filho. E ele me via apenas como um obstáculo entre ele e o dinheiro. Como você pretendia fazer isso? Perguntei, uma curiosidade mórbida tomando conta de mim. O acidente nos freios foi só o primeiro plano? Rafael parou de andar e me olhou com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Fria, calculista, completamente desprovida de amor filial. Os freios eram para parecer natural. Ele disse como se estivesse explicando uma estratégia de negócios. Mas você é teimoso demais. Não sai sozinho de carro com a frequência que eu esperava. Então pensei em outras opções. Que outras opções? O poço artesiano precisa de manutenção. Seria fácil você escorregar lá dentro durante a noite. Ou talvez um problema no botijão de gás da cozinha. Vazamento, explosão, acidente doméstico. Ele falava com a naturalidade de quem planeja o cardápio da semana. Minha mão direita tremeu ligeiramente, enquanto eu ajustava discretamente o telefone no bolso da camisa, garantindo que a gravação estava captando cada palavra desta confissão monstruosa. E o Pedro? Perguntei. Você não pensou que seu filho poderia ficar traumatizado perdendo o avô de forma tão súbita? Rafael deu de ombros. Criança esquece rápido. E com a herança, posso dar uma vida muito melhor para ele do que essa vida de fazendeiro caipira. Caipira. A palavra saiu da boca do meu filho como um insulto. Tudo que eu havia construído, toda a dignidade do trabalho rural, reduzida a um estereótipo desprezível. Levantei-me lentamente da mesa, sentindo o peso dos meus 67 anos, mas também a força que vinha da certeza moral. Rafael havia cometido o erro fatal de subestimar completamente o homem que o havia criado. Rafael, você esqueceu de uma coisa importante, disse, caminhando até a janela que dava vista para os pastos onde eu havia trabalhado por décadas. Eu não cheguei até aqui sendo ingênuo ou desatento. Do que o senhor está falando? Estou falando de que já sei de tudo há semanas. A sabotagem dos freios, suas conversas com Helena sobre minha morte, os planos para se livrar de mim. Virei-me para encará-lo diretamente. E, principalmente, estou falando do fato de que esta conversa inteira está sendo gravada. Mostrei-lhe o telefone que havia mantido no bolso da camisa durante toda a nossa conversa. A expressão de Rafael mudou do desdém para o pânico em questão de segundos. Você não pode provar nada. Ele gaguejou. É minha palavra contra a sua. Quem vai acreditar em acusações tão absurdas? O mecânico que examinou minha caminhonete. A doutora Mariana, que tem cópias de todos os documentos fraudulentos que você trouxe. As câmeras de segurança que instalei na propriedade nas últimas semanas. Caminhei lentamente em sua direção. E principalmente seu próprio filho, que inocentemente me contou sobre suas conversas em casa. Rafael olhava ao redor como um rato encurralado, procurando uma saída que não existia. O que você quer de mim? Rafael perguntou, sua arrogância finalmente dando lugar ao desespero. Dinheiro? Posso parar com tudo isso? Podemos fingir que essa conversa nunca aconteceu. Sente-se, ordenei, apontando para a cadeira que ele havia derrubado. Ele obedeceu mecanicamente, como uma criança assustada. Vou te contar exatamente o que vai acontecer a partir de agora. Peguei os documentos que estavam sobre a mesa e os rasguei lentamente, um por um. Rafael assistiu hipnotizado à destruição de seus planos. Primeiro,
Você vai sair da minha casa e não vai voltar nunca mais sem ser convidado. Segundo, você vai contar para Helena que seus planos fracassaram, mas não vai dizer nada sobre esta gravação. Terceiro, você vai continuar trazendo Pedro para me visitar todos os domingos, porque ele não tem culpa de ter um pai assassino. E se eu não concordar? Então eu levo esta gravação direto para a delegacia e você explicará para um juiz por que tentou matar seu próprio pai. Minha voz não admitia negociação. Tentativa de homicídio qualificada por motivo fútil. Quantos anos você acha que pegaria? Rafael passou as mãos pelo cabelo, suando frio apesar da temperatura amena da manhã. Existe uma terceira opção, continuei. Você se comporta como um filho decente pelo resto da minha vida. E quando eu morrer naturalmente, Pedro herda tudo através de um fundo que será administrado pela doutora Mariana. Pedro vai herdar tudo? Rafael perguntou, sua voz saindo rouca. Tudo, confirmei. A fazenda, as contas bancárias, os investimentos, os gados. Você receberá uma mesada mensal pelo resto da vida, o suficiente para viver confortavelmente, mas nunca o bastante para financiar planos assassinos contra mim. Isso é chantagem. Não, Rafael, isso é justiça. Você tentou me matar por dinheiro. Agora vai descobrir que suas ações têm consequências. Caminhei até a porta da cozinha e a abri. Agora saia da minha casa e pense bem no tipo de homem que você se tornou. Ele levantou-se lentamente como se carregasse um peso invisível nos ombros. Na porta parou e olhou para trás. Pai, eu... Começou a dizer algo, mas as palavras morreram em sua garganta. Não existe desculpa para o que você fez, Rafael. Não existe perdão para quem planeja matar o próprio pai. Minha voz estava firme, mas meu coração sangrava por dentro. O menino que eu criei morreu. Não sei quem é este homem que está saindo da minha casa. Ele partiu sem dizer mais nada. Ouvi o barulho da caminhonete se afastando na estrada de terra, levando embora não apenas meu filho, mas também a última ilusão que eu mantinha sobre nossa família. Nos dias que se seguiram, a fazenda pareceu mais silenciosa que nunca. Eu havia vivido 3 anos de luto pela morte da Maria, mas o luto pela morte moral de um filho era diferente, mais profundo, mais devastador. Joaquim notou minha melancolia. Seu Antônio, o senhor parece abatido. Aconteceu alguma coisa com o Rafael? Aconteceu, seu Joaquim. Descobri que meu filho não é o homem que eu pensava que fosse. Não entrei em detalhes, mas confiei ao velho capataz a responsabilidade de ficar atento a qualquer movimento suspeito na propriedade. Durante a semana, mantive minha rotina normal, mas com todas as precauções que Mariana havia sugerido. Nunca saía sozinho sem avisar alguém. Sempre verificava a caminhonete antes de dirigir. Mantinha as portas trancadas durante a noite. No domingo seguinte, Rafael apareceu com Pedro, como eu havia determinado. Estava visivelmente tenso, mas mantinha as aparências na frente do menino. Helena não veio, e quando Pedro perguntou por ela, Rafael inventou uma desculpa sobre dor de cabeça. Vovô, você parece triste. Pedro observou com a sensibilidade especial das crianças. Aconteceu alguma coisa ruim? Não, meu neto. O vovô só está um pouco cansado. Menti, abraçando-o com força. Era terrível saber que aquela criança inocente era filha de um homem capaz de planejar um assassinato por dinheiro. Durante o café da manhã, Rafael mal falou comigo. Respondia apenas quando perguntado diretamente, sempre com monossílabos. Pedro, alheio à atenção, tagarelava sobre a escola, os amigos, os desenhos animados que assistia. Papai, por que você não está conversando com o vovô? Pedro perguntou em determinado momento, sua curiosidade infantil cortando através da atmosfera pesada como uma lâmina. Rafael engoliu em seco. Estou conversando sim, campeão. O papai só está um pouco preocupado com o trabalho. Sua mentira soou falsa, até para uma criança de 6 anos. Mas você trabalha com computador, não é, papai? Por que está preocupado com a fazenda do vovô? Pedro balançava as pernas na cadeira alta, mordiscando um pedaço de queijo com a despreocupação típica de quem não compreende as complexidades do mundo adulto. Rafael me lançou um olhar desesperado, como se esperasse que eu o salvasse da pergunta embaraçosa,
mas eu não tinha intenção de tornar as coisas mais fáceis para um homem que havia planejado minha morte. Seu pai está aprendendo sobre responsabilidade, Pedro, disse calmamente, meus olhos fixos no rosto de Rafael. Às vezes, as pessoas fazem escolhas que têm consequências que elas não esperavam. Após Rafael e Pedro partirem, liguei para Mariana para atualizar nossa estratégia. A confissão gravada era uma evidência poderosa, mas eu precisava pensar no futuro de Pedro e na estabilidade da família que restava. Doutor Mariana, preciso que prepare uma versão mais detalhada do testamento, disse durante nossa conversa telefônica. Quero estabelecer regras muito específicas sobre como Rafael pode ter acesso ao neto. Seu Antônio, o senhor está pensando em processar o Rafael criminalmente? Ela perguntou, sua preocupação evidente na voz. Ainda não decidi. Por enquanto quero que ele sinta o peso das consequências sem destruir completamente a vida do Pedro. Mas preciso de garantias de que meu neto estará protegido financeiramente e emocionalmente. Elaboramos um plano complexo. O fundo que Pedro herdaria teria cláusulas específicas sobre educação, moradia e cuidados médicos. Rafael receberia uma quantia mensal suficiente para viver dignamente, mas perderia tudo se tentasse questionar o testamento ou interferir na administração do fundo. Vou incluir também uma cláusula sobre visitação. Mariana sugeriu. Se o senhor suspeitar de qualquer comportamento prejudicial do Rafael em relação ao Pedro, o fundo pode assumir a guarda legal da criança. Era uma medida extrema, mas necessária. Eu havia criado um filho capaz de planejar assassinato por dinheiro. Não podia arriscar que Pedro crescesse sob influência tóxica semelhante. Durante a semana seguinte, contratei discretamente um detetive particular para investigar as atividades de Rafael. Queria saber exatamente qual era sua situação financeira real e se existiam outras pessoas envolvidas em seus planos. O relatório que recebi foi revelador e perturbador. Rafael tinha dívidas muito maiores do que eu imaginava. Havia contraído empréstimos usando a expectativa de herança como garantia. Devia dinheiro a agiotas, tinha cartões de crédito estourados e estava sendo processado por 2 fornecedores. Mais grave ainda, o detetive descobriu que Rafael havia consultado 3 advogados diferentes sobre processos de interdição por incapacidade mental. Aparentemente, se o plano do acidente falhasse, ele pretendia me declarar incompetente e assumir controle legal de todos os meus bens. Ele até mesmo consultou um médico geriatra sobre sintomas de demência senil. O detetive relatou por telefone. Estava coletando informações sobre como forjar evidências de declínio mental progressivo. A frieza calculista do plano me deixou nauseado. Rafael não havia apenas contemplado minha morte física, mas também minha morte civil através da interdição forçada. Naquela noite, sozinho na fazenda, olhei para as fotos de família espalhadas pela casa. Rafael criança, sorrindo nos meus ombros durante uma festa junina. Rafael adolescente, orgulhoso ao lado do primeiro bezerro que havia nascido sob seus cuidados. Rafael jovem adulto, me abraçando no dia de sua formatura. Em que momento esse menino carinhoso se transformara num predador impiedoso? Decidi testar os limites da ganância de Rafael. Na quinta-feira seguinte, liguei para ele fingindo uma situação de emergência médica. Rafael, preciso que você venha aqui urgente, disse com a voz trêmula, simulando fraqueza. Estou me sentindo muito mal, com dores no peito. Acho que pode ser o coração. Ele chegou em tempo recorde, mas sua preocupação parecia genuína demais para ser fingida. Por um momento, pensei que talvez ainda restasse alguma humanidade no homem que ele se tornara. Pai, o senhor já tomou algum remédio? Quer que eu chame uma ambulância? Rafael estava visivelmente agitado, verificando meu pulso, olhando a cor das minhas unhas como havia aprendido num curso de primeiros socorros anos atrás. Não chame ambulância ainda, disse, observando suas reações cuidadosamente. Só quero que você fique aqui um pouco, caso eu precise ir para o hospital. Durante as 2 horas seguintes, Rafael demonstrou cuidado e atenção que eu não via há anos. Preparou chá,
Verificou minha pressão com o aparelho que eu mantinha no quarto, até mesmo sugeriu que eu descansasse enquanto ele cuidava de alguns afazeres da fazenda. Era desconcertante. Como o mesmo homem podia ser simultaneamente um filho cuidadoso e um assassino em potencial? A resposta veio quando ele pensou que eu estava dormindo. Escutei-o telefonando para Helena desde a sala de estar. Helena, acho que ele realmente está passando mal. Rafael dizia ao telefone, sua voz baixa, mas audível do meu quarto. Pode ser que não precise do nosso plano original. Talvez a natureza resolva nossos problemas sozinha. Meu sangue gelou. Mesmo quando demonstrava cuidado paternal, ele estava calculando como minha possível morte natural poderia beneficiá-lo. Não vou fazer nada para acelerar, continuou ele. Mas se ele tiver um infarto de verdade, nossos problemas financeiros estarão resolvidos. E melhor ainda, não teremos que lidar com aquela ameaça de gravação que ele disse ter. A conversa continuou por mais alguns minutos, com Rafael discutindo friamente as vantagens da minha morte natural versus os riscos de um plano mais ativo. Era como escutar alguém debater a compra de um carro usado. Quando ele desligou o telefone, eu já havia tomado uma decisão definitiva. Não havia mais esperança de redenção para Rafael. O homem que ele se tornara era irreversível, perigoso demais para manter por perto mesmo sob vigilância. Fingi despertar quando ele voltou ao quarto. Como você está se sentindo, pai? Perguntou com solicitude aparente. Melhor, muito melhor, respondi observando atentamente seu rosto. Acho que foi só um susto. Você pode ir para casa, não precisa ficar aqui cuidando do velho. A decepção que cruzou seus olhos por uma fração de segundo confirmou tudo o que eu precisava saber. Na manhã seguinte, dirigi até o escritório de Mariana com uma determinação que eu não sentia há meses. Estava na hora de encerrar definitivamente a ameaça que Rafael representava para mim e para Pedro. Doutora, quero entregar a gravação para a polícia. Anunciei assim que me sentei em sua sala. E quero processar Rafael por tentativa de homicídio. Mariana me olhou com seriedade. Seu Antônio, o senhor tem certeza? Uma vez que começarmos esse processo, não haverá volta. Rafael vai ser preso, processado, provavelmente condenado. Pedro crescerá sabendo que o pai tentou matar o avô. Pedro merece crescer sabendo a verdade, mesmo que seja dolorosa, respondi. E merece crescer longe da influência de um pai assassino. Passamos as 2 horas seguintes organizando toda a evidência. A gravação da confissão, os laudos da sabotagem dos freios, o relatório do detetive particular sobre as dívidas e consultas de Rafael. Tudo meticulosamente catalogado para apresentação às autoridades. Vou pedir uma ordem de restrição também, Mariana sugeriu, para impedir que Rafael se aproxime do senhor ou da propriedade enquanto o processo estiver correndo. E sobre Pedro? Vamos requerer a guarda provisória para o senhor, baseada no risco que Rafael representa à segurança familiar. Com as evidências que temos, não deve haver dificuldade para conseguir. Naquela tarde, saí do escritório de Mariana sentindo um misto de alívio e melancolia. Alívio porque finalmente havia tomado as medidas necessárias para me proteger. Melancolia porque estava oficialmente declarando guerra contra meu próprio filho. A polícia prendeu Rafael numa segunda-feira de manhã, em sua casa, na frente de Helena e Pedro. Eu havia pedido a Mariana para me avisar quando isso acontecesse, mas não esperava que a notícia me atingisse com tanta força emocional. Foi feito, seu Antônio. Ela me ligou às 10 horas da manhã. Rafael foi preso em flagrante por tentativa de homicídio qualificado. A fiança foi negada devido à gravidade das acusações e ao risco de fuga. Sentei-me pesadamente na cadeira da cozinha, olhando para a mesa onde tantas vezes havíamos tomado café juntos nos domingos. Era difícil conciliar a imagem do homem algemado com a lembrança do menino que corria pelos pastos da fazenda. E Pedro? Perguntei. Helena está desesperada. Ela quer conversar com o senhor. Está disposta a concordar com qualquer coisa para não perder a custódia do filho. Mariana fez uma pausa. Senhor Antônio, acho que ela realmente não sabia da extensão dos planos do Rafael.
Isso me deu uma centelha de esperança. Se Helena fosse genuinamente inocente, talvez pudéssemos encontrar uma forma de proteger Pedro, sem destruir completamente sua família. Marque uma reunião com ela para amanhã, decidi. Mas em seu escritório, com você presente. Não quero mais reuniões privadas com ninguém da família do Rafael. Naquela tarde, Joaquim veio me visitar, claramente preocupado com os rumores que corriam pela cidade pequena. Seu Antônio, é verdade que o Rafael foi preso? O pessoal na cidade está falando que ele tentou matar o senhor. Helena chegou ao escritório de Mariana com os olhos vermelhos de chorar e Pedro pela mão. O menino parecia confuso e assustado, sem entender por que o papai havia viajado de repente e por que a mamãe chorava tanto. Antônio, por favor. Helena começou antes mesmo de se sentar. Diga que existe algum engano. Rafael jamais faria algo assim. Ele te ama, te respeita. Olhei para Pedro, que brincava silenciosamente com um carrinho no canto da sala, alheio à conversa dos adultos. Decidi ser direto, mas cuidadoso com as palavras na presença da criança. Helena, você sabia das dívidas do Rafael? Perguntei calmamente. Ela hesitou. Sabia que estávamos passando por dificuldades, mas ele disse que era temporário, que logo conseguiríamos um empréstimo para resolver tudo. Um empréstimo baseado em quê? Na expectativa da minha herança? O silêncio dela foi eloquente. Helena, interviu Mariana. Precisamos falar abertamente. Seu marido confessou ter planejado a morte do sogro para acelerar a herança. Temos gravações, evidências físicas, um caso sólido. Helena desmoronou. Eu sabia que ele estava desesperado com as dívidas, mas pensava que estava falando por frustração, sabe? Aqueles comentários sobre acidente, sobre você ser teimoso. Pensei que fosse apenas desabafo. E os planos de mudança para Goiânia. O negócio próprio? Eram reais, mas eu achava que conseguiríamos um financiamento normal. Nunca imaginei. Ela olhou para Pedro e baixou a voz. Nunca imaginei que ele fosse capaz disso. Helena, vou ser claro com você, disse, escolhendo cuidadosamente as palavras. Pedro é meu neto e eu o amo mais que a própria vida. Não vou permitir que ele cresça visitando o pai na prisão, ouvindo conversas sobre tentativa de homicídio. Ela começou a chorar novamente. Você quer tirar meu filho de mim? Não necessariamente. Quero protegê-lo. E isso significa que algumas coisas vão ter que mudar drasticamente na vida de vocês. Mariana abriu uma pasta com documentos que havíamos preparado. Helena, estamos propondo um acordo. Você mantém a custódia do Pedro, mas sob algumas condições específicas. Expliquei as condições. Helena e Pedro se mudariam para uma casa que eu compraria na cidade, perto da fazenda. Pedro estudaria numa escola particular que eu pagaria. Helena receberia uma quantia mensal para todas as despesas, mas não poderia levar Pedro para visitar Rafael na prisão. E, mais importante, acrescentei, Pedro passará todos os fins de semana comigo na fazenda. Quero que ele cresça conhecendo a terra, os valores do trabalho rural, longe da influência tóxica que destruiu seu pai. Helena absorveu as condições em silêncio, ocasionalmente olhando para Pedro, que continuava brincando, inconsciente de que seu futuro estava sendo decidido naquela sala. Se eu concordar, ela perguntou finalmente, Rafael não poderá ver o filho nunca mais. Quando ele sair da prisão, se sair, poderemos reavaliar. Mas por enquanto, Pedro precisa de estabilidade e segurança. Uma semana depois, com Helena concordando com todas as condições propostas, finalizei a versão definitiva do meu testamento. Era um documento complexo, mas que garantia o futuro de Pedro, independente de qualquer circunstância. Pedro herdaria a fazenda e 80% de todos os meus bens, através de um fundo administrado por Mariana, até ele completar 25 anos. Helena receberia 10% dos bens, o suficiente para viver confortavelmente pelo resto da vida. Rafael receberia apenas 5%, e perderia até isso se tentasse contestar o testamento ou interferir na vida do filho. Senhor Antônio, Mariana disse enquanto eu assinava os documentos,
O senhor tem certeza de que quer ser tão duro com o Rafael? Doutora, um homem que planeja matar o próprio pai por dinheiro perdeu o direito à misericórdia. Respondi sem hesitar. Minha única preocupação agora é garantir que Pedro tenha chances de se tornar um homem melhor que o pai. Também incluí cláusulas específicas sobre a educação de Pedro. Ele estudaria agricultura e administração rural, conheceria cada aspecto da fazenda, aprenderia o valor do trabalho honesto. Aos 18 anos, começaria a trabalhar comigo como sócio júnior. E se ele não quiser ser fazendeiro? Mariana perguntou. Então ele escolherá livremente outra profissão, mas sempre saberá que tem uma base sólida para voltar se quiser. O importante é que ele cresça com valores corretos. O julgamento de Rafael aconteceu 6 meses depois, num tribunal lotado. Era o caso mais sensacional que a pequena cidade havia presenciado em décadas. Um filho tentando matar o pai por herança era o tipo de escândalo que alimentava conversas por anos. Eu testemunhei por 2 horas, relatando toda a sequência de eventos desde a pergunta inocente de Pedro até a confissão gravada. O promotor apresentou todas as evidências metodicamente. A sabotagem dos freios, os documentos fraudulentos, as consultas sobre interdição. Rafael, sentado no banco dos réus entre 2 advogados caros que não sei como conseguiu pagar, me olhava com uma mistura de ódio e desespero. Havia emagrecido na prisão, adquirido uma palidez doentia que o fazia parecer uma versão espectral do filho que eu havia criado. Quando chegou sua vez de falar, ele tentou uma defesa patética. Alegou estresse financeiro, influência de más companhias, até mesmo sugeriu que eu havia manipulado as evidências por senilidade. Meu pai sempre foi controlador, ele disse ao júri com uma convicção que quase parecia genuína. Quando percebeu que eu estava tentando ter independência financeira, inventou essa história absurda para me punir. Foi doloroso escutar meu próprio filho mentindo descaradamente sobre nossa relação, mas também foi libertador. Qualquer culpa residual que eu pudesse sentir desapareceu completamente naquele momento. O júri deliberou por apenas 3 horas antes de voltar com o veredito. Culpado por tentativa de homicídio qualificado e fraude documental. O juiz condenou Rafael a 12 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional, após 8 anos. Rafael Antônio Mendes, disse o juiz com solenidade. Seus crimes são particularmente hediondos porque foram cometidos contra o homem que te deu a vida e sacrificou tudo pelo seu bem-estar. Não há circunstância atenuante que justifique tamanha frieza moral. Helena chorou durante toda a leitura da sentença. Pedro, felizmente, havia ficado com uma babá e não presenciou a condenação do pai. Nos meses seguintes, eu teria que encontrar uma forma de explicar para uma criança de 6 anos por que o papai estava viajando por tanto tempo. Quando os guardas levaram Rafael algemado para fora do tribunal, ele olhou para mim uma última vez. Não havia arrependimento em seus olhos, apenas a raiva fria de alguém que se sentia injustiçado pelo mundo. Naquele momento, tive certeza absoluta de que havia tomado a decisão correta. O homem que estava sendo levado para a prisão não era mais meu filho. Era um estranho perigoso que por acaso compartilhava meu sangue. Saí do tribunal de cabeça erguida, consciente de que havia protegido não apenas minha própria vida, mas também o futuro do meu neto. 6 meses após o julgamento, Pedro havia se adaptado completamente à nova rotina. Todos os fins de semana ele vinha para a fazenda, e durante as férias escolares passava semanas inteiras comigo. Vovô, por que as plantas precisam de água todo dia? Pedro perguntou numa manhã de sábado, enquanto me ajudava a regar a horta. Aos 7 anos, ele havia desenvolvido uma curiosidade insaciável sobre tudo relacionado à agricultura. Porque elas são como a gente, meu neto. Precisam de água para viver, para crescer forte e dar bons frutos, expliquei, observando como ele segurava o regador com seriedade profissional. Era reconfortante ver Pedro desenvolvendo amor genuíno pela terra. Diferente do pai, que sempre vira a fazenda apenas como fonte de dinheiro, o menino apreciava os aspectos simples e fundamentais da vida rural. Helena também havia mudado.
A prisão de Rafael pareceu libertá-la de uma pressão que eu não sabia que ela carregava. Estava mais relaxada, mais presente na vida do filho, menos preocupada com aparências e status social. Antônio, ela me disse numa tarde quando veio buscar Pedro. Obrigada por não me punir pelos erros do Rafael. Sei que você poderia ter tornado as coisas muito mais difíceis para mim. Helena, você é a mãe do meu neto. Minha luta nunca foi contra você, foi contra a ganância que corrompeu meu filho. Durante os meses que se seguiram, dediquei-me a ensinar para Pedro não apenas as técnicas da agricultura, mas também os valores morais que havia falhado em transmitir adequadamente para Rafael. Vovô, o que acontece com as pessoas que só pensam em dinheiro? Pedro perguntou numa tarde, enquanto observávamos um bezerro recém-nascido. Era uma pergunta difícil de responder para uma criança, mas decidi ser honesto dentro dos limites apropriados para sua idade. Elas ficam vazias por dentro, meu neto, como uma árvore que não tem raízes fortes. Por fora pode parecer bonita, mas na primeira tempestade forte, ela cai. Pedro refletiu sobre isso com a seriedade característica das crianças inteligentes. O papai virou uma árvore sem raízes? Seu pai se perdeu no caminho, Pedro. Por isso é importante você aprender desde cedo o que realmente importa na vida. Conversávamos frequentemente sobre trabalho honesto, sobre respeito pelos outros, sobre a importância da família verdadeira. Eu estava determinado a que Pedro crescesse com uma base moral sólida, que o protegesse das tentações que haviam destruído seu pai. Vovô, quando eu crescer vou tomar conta da fazenda com você? Se você quiser, meu neto. Mas primeiro você vai estudar bastante, conhecer o mundo lá fora, e depois decidir se quer voltar para cá. 2 anos após o julgamento, recebi uma visita inesperada. Joaquim veio me avisar que havia um homem na porteira, dizendo que era advogado de Rafael e precisava falar comigo. Doutor, Silva era um advogado jovem, provavelmente recém-formado, com a confiança artificial de quem ainda não havia aprendido que nem todos os casos têm solução legal. Senhor Mendes, ele começou assim que se acomodou na minha sala. Venho em nome do seu filho Rafael, que está se comportando exemplarmente na prisão e demonstrando sincero arrependimento. E o que isso tem a ver comigo? Ele gostaria de uma reconciliação familiar. Está disposto a pedir desculpas formalmente e aceitar qualquer condição que o senhor impuser para restabelecer o relacionamento. Estudei o jovem advogado por um longo momento. Doutor Silva, quanto meu filho está pagando pelos seus serviços? Bem, na verdade ele não está pagando nada ainda. Mas chegamos a um acordo sobre honorários baseados no sucesso da reconciliação. Sorri tristemente. Ou seja, Rafael prometeu pagá-lo com o dinheiro que espera receber de mim, se conseguir me convencer a perdoá-lo. O advogado corou ligeiramente. Senhor Mendes, acredito sinceramente que seu filho mudou. Doutor Silva, meu filho tentou me matar por dinheiro. Sabotou minha caminhonete, planejou outros acidentes e, quando foi pego, tentou me declarar incompetente mentalmente. Que parte disso sugere capacidade de mudança genuína? Senhor Mendes, o advogado insistiu, todos merecem uma segunda chance. Rafael está genuinamente arrependido. Levantei-me e caminhei até a janela que dava vista para os pastos onde Pedro brincava com os cachorros da fazenda. Aos 9 anos, ele estava se tornando um menino confiante e feliz, livre da influência tóxica que quase havia destruído nossa família. Doutor Silva, vou lhe explicar algo sobre arrependimento verdadeiro, disse sem me virar. Quando alguém se arrepende genuinamente, não manda intermediários negociar perdão, assume as consequências dos próprios atos e trabalha para reconstruir a confiança através de ações, não palavras. Voltei para minha cadeira e olhei diretamente para o jovem advogado. Meu filho está na prisão há 2 anos e nunca me escreveu uma carta sequer. Nunca pediu perdão diretamente. A primeira iniciativa dele é mandar um advogado negociar benefícios financeiros. Isso não é arrependimento. É estratégia. O advogado tentou mais alguns argumentos,
Mas eu já havia tomado minha decisão final anos atrás. Rafael havia queimado todas as pontes quando escolheu a ganância sobre o amor filial. Doutor Silva, transmita uma mensagem para meu filho, disse quando o acompanhei até a porta. Ele pode cumprir sua pena completa e tentar reconstruir sua vida depois, mas nunca mais será bem-vindo nesta fazenda. Pedro é minha família agora. 3 anos se passaram desde que tomei a decisão final de cortar definitivamente os vínculos com Rafael. Pedro, agora com 12 anos, havia se tornado um jovem exemplar, interessado em agricultura sustentável e tecnologias rurais. Vovô, na escola de agricultura estão ensinando sobre métodos de irrigação por gotejamento. Ele me contou numa tarde de domingo, seus olhos brilhando com entusiasmo. Podemos tentar implementar aqui na fazenda? Observei meu neto explicar animadamente as vantagens da nova tecnologia e senti um orgulho que nunca havia experimentado com Rafael. Este menino amava a terra pelo que ela representava, não pelo dinheiro que poderia gerar. Helena também havia encontrado seu lugar nesta nova configuração familiar. Trabalhava meio período numa escola da cidade e dedicava as tardes a cuidar de Pedro e manter nossa casa funcionando harmoniosamente. Antônio, ela me disse numa ocasião, às vezes me pergunto como as coisas poderiam ter sido diferentes se Rafael tivesse crescido com os valores que você está ensinando para Pedro. Não adianta especular sobre o passado, Helena. O importante é que Pedro está crescendo do jeito certo. Meu testamento permanecia inalterado. Pedro herdaria tudo e seria preparado adequadamente para administrar o patrimônio. Aos 12 anos, ele já sabia mais sobre agricultura sustentável que Rafael jamais havia se interessado em aprender. Na manhã do meu 70º aniversário, acordei pensando em como a vida pode tomar rumos inesperados. 3 anos atrás, eu era um homem solitário, explorado financeiramente pelo próprio filho, vivendo sob ameaça constante de morte. Hoje tinha uma família real novamente. Pedro havia se tornado não apenas meu neto, mas meu sucessor preparado e digno. Helena era a nora que eu sempre desejei ter, e a fazenda São João estava prosperando sob nossa administração conjunta. Durante o café da manhã, Pedro me entregou um presente que havia feito na escola. Um álbum de fotos documentando todos os projetos que havíamos desenvolvido juntos na fazenda ao longo dos anos. Vovô, o senhor me ensinou que família não é só quem tem o mesmo sangue, mas quem ama e respeita de verdade, ele disse, abraçando-me com a força de seus 12 anos. Olhei ao redor da cozinha onde tudo havia começado, onde a pergunta inocente de uma criança havia revelado a verdade sobre meu filho. Se Pedro não tivesse falado sobre os comentários de Rafael, eu provavelmente estaria morto há 3 anos, vítima de um acidente cuidadosamente planejado. A justiça nem sempre vem dos tribunais. Às vezes ela vem do tempo, que revela o caráter verdadeiro das pessoas e nos dá a oportunidade de proteger o que realmente importa. Rafael cumpriria mais 5 anos de prisão. Quando saísse, encontraria um mundo onde não teria mais poder sobre minha vida ou sobre o futuro do filho dele. Pedro seria um jovem adulto educado e preparado, imune às manipulações que haviam corrompido seu pai. Levantei meu copo de suco de laranja, feito com laranjas da nossa própria horta, e brinquei. Um brinde à família verdadeira. Pedro e Helena ergueram seus copos, sorrindo. Do lado de fora, o sol da manhã iluminava os pastos verdes da fazenda São João, onde 3 gerações haviam aprendido que a terra recompensa quem a trata com honestidade e paciência. 6 meses após meu 70º aniversário, recebi algo que não esperava. Uma carta de Rafael. Joaquim a trouxe junto com a correspondência da semana, e reconheci imediatamente a caligrafia do meu filho no envelope pardo do sistema penitenciário. Fiquei olhando para a carta por horas antes de decidir abri-la. Pedro estava na escola, Helena trabalhando, e eu sozinho na cozinha com aquele pedaço de papel que poderia conter qualquer coisa, desde uma nova manipulação até um pedido genuíno de perdão. Pai, começava a carta, sei que não tenho direito de pedir sua atenção depois de tudo que fiz, mas preciso que saiba que os últimos 4 anos na prisão me mudaram profundamente.
Continuei lendo com ceticismo crescente. Rafael contava sobre terapia em grupo, sobre como havia finalmente entendido a monstruosidade dos seus atos, sobre o arrependimento genuíno que sentia. Não estou pedindo perdão porque não acho que mereço, escrevia ele. Estou pedindo apenas que permita Pedro me conhecer quando ele for adulto o suficiente para entender toda a história. Quero que ele saiba que seu pai não era apenas o monstro que tentou matar o avô. A carta terminava sem pedir dinheiro, sem sugerir encontros, sem propor qualquer benefício para si mesmo. Era diferente de tudo que eu esperaria de Rafael, mas também era exatamente o tipo de manipulação que um homem inteligente usaria depois de anos para planejar uma nova abordagem. Decidi investigar se a mudança de Rafael era genuína ou apenas uma nova estratégia. Liguei para o diretor da penitenciária, Dr. Carvalho, com quem havia conversado algumas vezes durante o julgamento. Sr. Mendes, que surpresa receber sua ligação. Ele disse cordialmente. Em que posso ajudá-lo? Dr. Carvalho, gostaria de saber sobre o comportamento do meu filho na prisão. Recebi uma carta dele que sugere uma mudança radical de personalidade. Houve uma pausa pensativa do outro lado da linha. Sr. Mendes, posso ser franco com o senhor? Seu filho realmente mudou muito nos últimos 2 anos. Participa de todos os programas de ressocialização, trabalha na biblioteca da prisão, até mesmo dá aulas de informática para outros detentos. E o senhor acredita que é genuíno? Olha, neste trabalho a gente aprende a ser cético, mas Rafael demonstra sinais consistentes de transformação real. Nunca se meteu em confusões, nunca tentou usar influência ou dinheiro para conseguir regalias. Vive de forma simples e dedica seu tempo a ajudar outros presos. A informação me deixou confuso. Era possível que Rafael tivesse realmente mudado? Ou seria apenas uma performance elaborada para quando chegasse o momento da liberdade condicional? Decidi tomar uma decisão que não tomaria há 5 anos. Visitar meu filho na prisão para julgar por mim mesmo sua suposta transformação. A penitenciária era um lugar sombrio que cheirava a desinfetante e desespero. Caminhei pelos corredores escoltado por um guarda, meu coração batendo acelerado pela primeira vez em anos. Não sabia o que esperava encontrar do outro lado daquela mesa de visitas. Rafael apareceu alguns minutos depois, muito diferente do homem que havia sido condenado 4 anos atrás. Estava mais magro, com cabelos grisalhos nas têmporas, mas seus olhos tinham uma qualidade que eu não via há décadas. Humildade genuína. Pai, ele disse simplesmente, sentando-se do outro lado da mesa sem tentar se aproximar ou forçar qualquer gesto afetivo. Rafael. Estudei seu rosto procurando sinais da arrogância que havia conhecido tão bem. Recebi sua carta. Obrigado por vir. Sei que não mereço nem isso. Sua voz estava diferente, mais baixa, menos agressiva. Como está Pedro? Pedro está bem. Está crescendo para ser um homem de caráter. Algo que você claramente não conseguiu fazer aos 40 anos. Rafael engoliu a crítica sem revidar. Algo que o Rafael anterior jamais teria feito. Fico feliz. Ele merece ter um modelo melhor que o pai dele. Passamos 1 hora conversando. Rafael me contou sobre seu trabalho na biblioteca, sobre as aulas que dava, sobre o grupo de terapia onde havia finalmente enfrentado a extensão dos seus crimes. Pai, quando entendi realmente o que havia feito, tentei me matar. Ele admitiu com uma honestidade brutal. Fiquei 3 dias na enfermaria. Foi quando comecei a terapia de verdade. Durante as semanas que se seguiram à visita na prisão, lutei com sentimentos contraditórios. Rafael parecia genuinamente transformado, mas eu havia aprendido da forma mais dura possível a não confiar facilmente em ninguém da minha família. Conversei longamente com Mariana sobre a situação. Doutor Mariana, é possível que alguém mude tanto assim? Ou é apenas uma manipulação mais sofisticada? Senhor Antônio, na minha experiência, a prisão pode realmente transformar pessoas. Algumas se tornam mais perigosas, outras encontram um caminho para a redenção. Ela ponderou. A questão é, vale a pena arriscar? Decidi fazer um teste. Escrevi uma carta para Rafael propondo que ele renunciasse formalmente a qualquer direito sobre minha herança
em troca de poder manter contato limitado com Pedro quando saísse da prisão. Sua resposta veio em 2 semanas. Uma renúncia legal completa a qualquer direito sobre meus bens, assinada e reconhecida em cartório, através do advogado da prisão. Pai, dizia sua carta de acompanhamento, minha única herança deveria ser o amor do meu filho, e eu perdi isso através dos meus próprios atos. Não quero seu dinheiro. Só quero a chance de, algum dia, pedir perdão ao Pedro pessoalmente. A renúncia legal era irrevogável. Se fosse uma manipulação, era a mais cara da história, porque Rafael estava oficialmente abdicando de milhões de reais. Talvez, apenas talvez, meu filho realmente tivesse encontrado alguma forma de redenção nas profundezas de sua queda moral. Hoje, aos 73 anos, olho para trás e vejo uma vida que teve seus momentos mais sombrios, mas que terminou com uma vitória que nem eu esperava. Pedro, agora com 18 anos, se formou como o melhor aluno de sua turma e escolheu cursar agronomia, decidindo por vontade própria continuar o legado da Fazenda São João. Vovô, ele me disse na formatura, quero que saiba que tudo que aprendi sobre caráter e valores, aprendi com o Senhor. O homem que sou hoje existe porque o Senhor me salvou de um destino que poderia ter sido muito diferente. Helena se casou novamente no ano passado com um professor da escola onde trabalha. Um homem bom que trata Pedro como filho próprio e me respeita como patriarca da família. Nossa casa continua sendo um lar cheio de amor e risos. Quanto a Rafael, ele cumpriu sua pena completa e saiu da prisão há 6 meses. Não voltou para nossa cidade, escolhendo recomeçar em outro estado. Mantém contato esporádico com Pedro através de cartas respeitosas, nunca pedindo mais do que seu filho está disposto a dar. Pedro, maduro além de seus 18 anos, decidiu conhecer o pai quando completar 21 anos. Quero entender toda a história, me disse. Mas o Senhor sempre será meu verdadeiro pai, vovô. Meu testamento permanece inalterado. Pedro herdará tudo, preparado e merecedor de cada centavo. A Fazenda São João continuará prosperando sob sua administração quando eu partir. Às vezes, durante as madrugadas silenciosas do interior, penso na pergunta inocente que Pedro fez há mais de 10 anos. Vovô, por que o papai disse que você vai sofrer um acidente? Essa pergunta salvou minha vida. E, mais importante, salvou a alma de uma criança de crescer sob influência venenosa. A verdade, mesmo quando dolorosa, sempre liberta quem tem coragem de enfrentá-la. Se você gostou desta história, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe suas impressões nos comentários. Para ouvir a próxima história, clique no vídeo sugerido.